Caros telespectadores, é bom estar de novo convosco aqui no convívio semanal garantido pelo programa Autores, que resulta da cooperação certa e segura da SPA com a TVI, neste programa que é apresentado semanalmente por Carlos Mendes, cantor, arquiteto e figura central na criação e na apresentação deste programa. Já numa fase de desconfinamento, depois destas semanas e meses mais assustadores e preocupantes relativamente ao nosso cotidiano, ao nosso tempo de hoje e ao tempo que está para vir, nós temos uma preocupação que é garantir que os livros continuam a fazer parte das nossas preocupações e da nossa vida, do nosso cotidiano, e que as editoras e as livrarias conseguem sobreviver e ter condições para fazer com que este negócio, que é também um negócio de partilha do saber e da comunicação cotidiana, vai se tornar sustentável e vai ter o seu futuro garantido, sendo que esse futuro também é o nosso futuro do ponto de vista intelectual e do conhecimento descoberto e partilhado. Começo com um destaque que me parece importante, um livro das edições 70, escrito por um ensaísta italiano de prestígio, que já fez outros livros para esta coleção. Ele chama-se Lamberto Maffei, nasceu em 1936, é um homem com uma obra vasta e de grande reflexão sobre os temas filosóficos e sociológicos da vida cotidiana. Este livro, O Elogio da Rebeldia, ele reflete sobre o cérebro solitário, sobre a solidão, sobre aquilo que é a inquietação daqueles que, tendo um cérebro solitário, pensam na vida por dentro da sua própria vida e das suas próprias interrogações, dúvidas e perplexidades. É um livro fundamental que tem muito a ver também com as inquietações do tempo de hoje e com as dúvidas que naturalmente nos atormentam e que nos deixam perguntas fundamentais à espera de resposta para o futuro próximo. Outro lançamento desta época, e que tem aliás no título Esse Sinal, é uma edição da Relógio d'Água. O autor é também um italiano, o Paolo Giordano, e o livro chama-se Frente ao Contágio. Este autor é um autor que ganhou popularidade e prestígio em Portugal e no mundo com um livro chamado A Solidão dos Números Primos e também Negro e Prata. Neste livro, que é dos primeiros livros a saírem na Europa sobre o tema da pandemia e sobre a inquietação do contágio, ele escreve um texto rigoroso, aberto, iluminado, com todas as dúvidas que nós partilhamos com ele, Paolo Giordano, Relógio d'Água, Frente ao Contágio, para ler, meditar e pensarmos em que medida é que este tempo que vivemos é um tempo que nos inquieta, que nos desafia e que nos faz perguntas para as quais, em muitos casos, só os livros têm as respostas. Um outro livro, estas edições 70, que também desta época, de James Lovelock Novaceno, chama-se O Advento da Era da Hiperinteligência. O autor é escrito pelo criador, pelo livro Criador da Teoria de Gaia, portanto ele é autor do livro Criador da Teoria de Gaia, e no Advento da Era da Hiperinteligência ele fala de um tema que está muito presente no nosso cotidiano, nos nossos debates, nas nossas reflexões, nas nossas análises de livros, que é o papel da hiperinteligência na nossa vida cotidiana e na construção do futuro. Um futuro que é cada vez mais marcado pela tecnologia, pela presença da tecnologia e da comunicação tecnológica. Um livro para ler e para nos deixar também interrogações relativamente ao futuro que estamos já a construir neste tempo de incerteza e de inquietação que é o nosso de hoje. Da autoria de Paulo Borges e com a chancela da Farol, temos um livro oportuno para muitas pessoas que também procuram respostas e tranquilidade e sossego e paz, um livro que se chama O Sorriso do Buda, uma introdução ao budismo, escrito por quem sabe o suficiente do assunto para escrever textos que ficam e que respondem a perguntas e nos colocam novas perguntas e inquietações. Um livro escrito por um especialista que nos ajuda a conhecer melhor o budismo e o contributo de Buda para podermos pensar a vida do homem no planeta e a nossa relação com o mundo e com os outros. O último destaque vai para um livro de um grande especialista nas questões da geoestratégia e das relações internacionais, Carlos Gaspar. Tem a chancela da Fundação Francisco Manuel dos Santos, chama-se O Mundo de Amanhã, Geopolítica Contemporânea, de Carlos Gaspar, um ensaísta, que aliás foi em pelo menos 2 mandatos, foi assessor presidencial em Belém. Este livro foi publicado
ainda antes deste surto pandémico, com todas as inquietações que trouxe, mas é um livro fundamental para pensarmos as relações no mundo entre os Estados Unidos, a China, a Rússia e tudo aquilo que nos inquieta e desafia e que nos faz perguntar e tentar saber o que vai ser o mundo nos próximos meses e anos. A leitura deste livro ajuda-nos a encontrar algumas respostas e, sobretudo, novas e oportunas e às vezes inquietantes perguntas. A não perder.